Dá pra Marcelo. aumentar. Muito bem, pessoal, boa noite. Boa noite, estamos iniciando aí, estamos ao vivo, iniciando aí o Consciência e Conhecimento de hoje, né? Aí com o nosso querido Capitão João Bosco, nosso Josevão, o soldado da enfermagem, nosso grande amigo da direita aí, aqui de Guanambi, nosso querido Marcos Vinícius, nosso querido Samuel Jesus e nosso amigo também Marcelo Lemos. Sejam todos bem-vindos. Muito bem, pessoal. Hoje nosso tema é justamente praticamente uma homenagem, né, ao nosso querido professor Olavo de Carvalho, que eu acredito, né, que todo mundo aqui, se não foi aluno, pelo menos recebeu durante toda a sua formação política, intelectual, influência do professor Olavo de Carvalho, né? Ele faz um ano agora, no dia 24, completou um ano da sua morte. Então, hoje, basicamente, nós vamos prestar essas homenagens a ele, falar da importância dele para o movimento conservador, né, aqui no Brasil, e o movimento, e claro, e sua influência na política também, né, porque é preciso lembrá-los, né, a todos que os conservadores eles foram silenciados, isso desde 64, quando os milicos assumiram o poder, assim como eles caçaram a esquerda radical, eles caçaram também os conservadores, né, eles silenciaram todo o movimento conservador, que inclusive foi o responsável pelo movimento revolucionário de 64, caçaram os políticos da direita conservadores como Carlos Lacerda e companhia, né? E nós só viemos ressurgir, né, através do campo intelectual, isso na década de 90, graças ao professor Olavo de Carvalho, através das suas obras, né, e toda a sua influência na internet e também na grande mídia, que ele também foi jornalista do Globo, de tantos outros jornais, e participava de entrevistas, de debates, enfim. A pessoa, para mim, é o cara que foi o divisor de águas na minha vida, particularmente, porque minha vida foi dividido entre antes e depois do professor Olavo de Carvalho. Então, para dar início aí, né, depois eu vou falar mais um pouquinho, vamos dar início aí com o nosso anfitrião aí, João Bosco. E aí, João Bosco, boa noite. Gostaria que você falasse aí, João Bosco, da importância do professor Olavo de Carvalho, né, para todo o movimento conservador e político também, e na sua vida. O que o professor Olavo de Carvalho influenciou politicamente, intelectualmente também, né, durante esse período seu aí de política e de estudo. Boa noite, Carlos. Boa noite, Josevan. Boa noite, Samuel. Boa noite. Eu não estou enxergando direito aqui os nomes, porque a minha tela está reduzida, está um terço do tamanho do celular. Não sei se a de vocês está assim também. Estão assim também? Tá, a minha também tá. Então a minha também tá, mas tá dando para visualizar o nome de todo mundo aqui. Para mim não, porque não consigo. Mas tudo bem. Então, o professor Olavo, como foi que eu descobri o professor Olavo de Carvalho? Eu estava em 2011, mais ou menos, ou um pouco antes, né, eu estava à frente, aqui na Bahia, do Partido Militar Brasileiro, né, a formação do partido. Tinha uma equipe trabalhando, né, e aí eu sempre me interessei por leitura, desde pequeno. Lia Gibi, depois lia Tex Willer, não sei se alguém se lembra aí, conhece o Bang Bang, depois Bolso Livre e tal, e aí foi indo, né. E aí teve uma época da minha vida, quando eu cheguei para Salvador, aí eu entrei no engodo da Nova Era, né? Nova Era, através daquele guru indiano, Rajneesh, o Osho Rajneesh, que o pessoal diz que é o diabo encarnado. Fiquei um bom tempo envolvido com esses negócios, né? Mas não tem nada a ver com satanismo, não. É meditação, esse negócio. E aí depois eu pesquisando na internet, livros que eu baixo. Eu tinha uma biblioteca com mais de 5 mil livros em PDF. Não sei por onde anda, uma parte está comigo, a outra parte eu não sei. E aí, procurando questão de conhecimento, né? Aí entrei, e conhecimento, pensamento são palavras parecidas. Aí fui em pensamento. Quando cheguei lá, aí abri o livro chamado Futuro do Pensamento Brasileiro. Aí estava lá, Olavo de Carvalho, PDF. Aí eu abri. Aí fui procurar quem era Olavo de Carvalho, né? Abri o YouTube, aí vi aquele velhinho lá, engraçado, falando palavrão, e realmente com um pensamento com profundidade que a gente não vê por aí, né? É uma coisa incomum.
Esse Rajneesh também, ele tem uma profundidade muito grande. As religiões, ele busca sempre a essência de cada religião. Mas é outra coisa, é outra coisa. O Olavo é católico, é cristão, né? E aí eu comecei a me envolver com os vídeos dele e tal. Aí fui buscar aquele True Outspeak, né? Que é aquele programa que ele tinha quando ele estava no Paraná. E aí foi indo. Aí acabei comprando alguns livros, né? Estou aqui um livro excepcional, A Dialética Simbólica. Não sei se alguém tem aí. Que livro, viu? Que livro. Jardim das Aflições, o berço coletivo, tem um mínimo aqui, né? Ele mudou muito a minha vida, principalmente para poder enxergar em retrospecto todo aquele equívoco que eu tinha tido na minha vida até então, que era a questão das religiões orientais, né? Que eu era muito fixado nisso, e acabei me abrindo novamente para o cristianismo. Não sou católico, não sou evangélico, né? Sou espírita cristão, né? Cristão mesmo, a figura de Cristo está em primeiro lugar. Então, ele me fez ver realmente o engano que eu estava. A partir do livro também, A Nova Era e a Revolução Cultural, que foi o primeiro livro dele que eu comprei. E aí a gente viu tudo aquilo, né? Todo aquele equívoco que a gente estava. Então, minha vida, a partir dali, tomou outro rumo. Outro rumo. Comecei realmente a minha fé foi reforçada no Cristo, né? E a questão se abriu para mim a vida intelectual, se abriu para mim o nome de muitos autores que eu fui buscar, fui comprar, estou lendo vários. Então, para mim, foi realmente um milagre a vinda do Olavo, né? O conhecimento da figura do Olavo de Carvalho. E a importância dele, poxa, na verdade, muita gente acha que o Olavo, ele é um político, né? Ele é um ideólogo, quando na verdade não é. Ele não é guru de Bolsonaro, nem da direita, nem é ideólogo. O principal objetivo do Olavo é com o indivíduo, com a substância do indivíduo, é com o melhoramento do indivíduo, com a busca da transcendência, com a busca de Cristo, né? Da religião mesmo. Essa questão da política dele foi só porque ele descobriu que no Brasil não existia direita. Então ele foi, como ele introduziu o livro, né? Que foi o primeiro livro dele, que causou polêmica, foi o Imbecil Coletivo. Ele desmascarou toda a intelectualidade daquela época, pegava os recortes de jornais e começava a trabalhar em cima deles, a fazer uma análise, e foi desmascarando um a um. E aí ele lançou também o outro logo em seguida, que foi a Nova Era, a Revolução Cultural, e ele abriu uma brecha realmente no pensamento hegemônico que havia no Brasil, que era o pensamento da esquerda, pensamento marxista. Até hoje ainda tem, é muito grande, muito forte, mas pelo menos ele conseguiu abrir uma brecha e fazer a gente visualizar que a gente não, que eu, estou falando por mim, eu sou um Zé Ruela, mas a intelectualidade da época brasileira não conhecia outros autores, e ele introduziu mais de 1000 autores que as pessoas escondiam, os professores universitários escondiam, os jornalistas escondiam, e ele foi introduzindo e foi realmente remodelando o pensamento, né? Ele venceu realmente a guerra intelectual. Agora temos que vencer a guerra cultural, né? A intelectual ele venceu, que foi o pensamento, a guerra do pensamento. Agora a guerra cultural é a guerra das instituições, o aparelhamento que eles têm aí, que está com tudo na mão, e só as ideias deles é que são veiculadas. Você não vê ninguém na TV aberta falando em Roger Scruton, Russell Kirk, e no pessoal mesmo, os brasileiros que fazem, que estão escrevendo livros, que são um monte, principalmente alunos do Olavo, de simpatizantes. Tem um livro eu tenho aqui peraí, tá ali, um gordinho, Flávio Gordon. O livro dele é excelente, meu amigo.
O livro dele é excelente, entendeu? É uma espécie de imbecil coletivo, só que... Me engano, mais... é a inteligência, né? Isso, exatamente. Eu estava esquecido. Então é isso, foi isso que ele transformou realmente a minha vida numa direção diferente. E agora eu busco sempre o estudo, né? Estou me afastando da política, fechei minhas redes sociais todas, não estou mais trabalhando com rede social, não quero a fofoca do dia a dia, a fofoca política, não me interessa mais. Estou voltado para os estudos e sempre, cada vez mais, me dirigindo para a questão da filosofia e espiritualidade, o cristianismo. É isso aí. É isso aí, João Bosco. Obrigado pela sua participação. Depois nós voltamos com a nova rodada aí. Agora dá a oportunidade aqui ao novo membro aí do nosso grupo, né, Marco Vinícius. E aí, Marcos, boa noite, seja bem-vindo, meu irmão. A gente gostaria de te ouvir aí, saber de você, enquanto o professor Olavo de Carvalho te influenciou intelectualmente, também na política, enfim. Qual a importância que o Olavo tem na sua vida aí, meu irmão? E aí, Carlão, boa noite a todos aí que estão acompanhando nós. Cara, eu ainda estudo muito pouco de Olavo, sabe? Mas do que eu já estudei, aprofundei, abriu a minha mente, tem hora que eu penso assim, será se realmente valeu a pena aprender o que ele falou, sabe? Porque a gente tinha uma ilusão, vivia no mundo da fantasia, e quando você abre a mente do que ele falou, você vê a podridão e a sujeira da nossa sociedade hoje. E, para mim, é igual ele falou aí, as instituições hoje da esquerda, dominada, e o pessoal só pensa no político, até Carlão aí, sabe, onde é que nós participamos, o pessoal só quer saber da política, do imediatismo. E Olavo, para mim, foi um cara que revolucionou, um cara que não sei se o cara tinha o dom de profetizar ou por causa do conhecimento dele, o que ele falava lá atrás, e todo mundo taxava o cara de louco, né? Que na verdade a ideia deles era essa, né? Taxar o cara de louco para ninguém dar ousadia no que ele falava, e o que ele falava era a realidade. E é isso, eu estou estudando ainda, estou muito novo. Ele falou que começou a estudar em 2012, eu comecei a ver Olavo aí em 2017, 2018, então não tenho tanto conhecimento, talvez, quanto vocês, mas estou na luta aí para poder aprender a cada dia mais. Mas o que eu já aprendi hoje já abriu minha mente, que vivia no mundo da fantasia, sabe? E o que o professor Olavo mostrou e fez a revolução intelectual das pessoas é extraordinário. Muito bem, Marcos. Obrigado pela sua participação aí. Depois nós voltamos com mais uma rodada aí. E agora a gente quer ouvir nosso querido Samuel aqui, Jesus. Aí, ó. O Olavo tem razão. Verdade. Ô, Samuel, boa noite, seja bem-vindo. Eu comprei para ir para assistir o filme dele, O Jardim das Aflições, quando estreou aqui em Salvador. Aí eu comprei a camisa e fui para o cinema. Boa noite, então, Carlos. Samuel, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, e aí, Samuel, qual a importância de Olavo na sua vida, meu irmão? Durante esse tempo que você está na política, está nessa vida de estudo, nessa vida de busca do conhecimento, qual a importância que Olavo tem em tudo isso aí para você, meu irmão? Mais uma vez, boa noite, Carlos, boa noite, Marcos Vinícius e o Bosco aí. Na verdade, eu acho que um ponto comum, né, para todos nós que mergulhamos na obra de Olavo, né, de uma forma ou de outra, ele é um divisor de águas, sem dúvida nenhuma. Todos que conheceram o Olavo, tiveram contato com a obra dele, todos entendem que há um divisor de águas na formação das ideias, do pensamento e etc. Isso é um ponto comum. No caso da nossa sociedade brasileira e da intelectualidade, o Olavo também é um divisor de água. Até na política mesmo, ele influencia e há um recorte. Quem for historiador muito imparcial vai fazer um recorte nesse momento do Olavo e depois do Olavo. Então, o Olavo, certamente, ele tem lugar na história e ele influencia
esse movimento. É uma espécie de Martinho Lutero na Reforma Protestante. A história do cristianismo tem um divisor de água, que é Martinho Lutero, goste ou não, está lá na história. Eu acho que esse papel vai caber também para Olavo de Carvalho. Quando eu conheci Olavo, eu vi falar pela primeira vez, eu estou tentando aqui lembrar o ano, mas foi lá para o ano de 2005, 2006. Eu já fazia estudos na área teológica e eu ouvi, né, por conta de um debate, uma discussão sobre a questão da vida, a questão dessa pauta abortista já estava em curso naquele momento. Então, havia uma discussão muito grande. E o Silas Malafaia, ele estava defendendo a vida e ele buscou justamente uma referência em Olavo de Carvalho e em Francis Collins, um geneticista. A maior autoridade nessa área é Francis Collins. E ele buscou também um argumento em Olavo de Carvalho. Naquele momento, foi a primeira vez que eu ouvi falar de Olavo de Carvalho. Eu não lembro agora qual foi o argumento que o Olavo usou, mas o Silas Malafaia chegou e disse com aquele jeito dele: olha o que esse cara está dizendo, olha a capacidade intelectual desse cara, a profundidade, nessas palavras mesmo. Aí ele falou Olavo de Carvalho. Pronto, aquilo ali ficou na minha mente. Mas lá na frente eu começo a ter contato com a obra de Olavo de Carvalho. Isso aí já é 2014, por aí, que aí o pessoal já começou a conversar, a gente começou a falar de política, e sem falar de política era falar necessariamente de Olavo de Carvalho. Eu lembro também o Bosco falou aí da camisa, né? A gente tentou passar o filme Jardim das Aflições aqui na UFBA, e acho que o reitor, ele, não sei se ele não conhecia ou passou despercebido dele, que ele aceitou, né? Aprovou a gente exibir o filme na UFBA, né? O Jardim das Aflições. E foi uma coisa, assim, uma experiência aí para que a gente chegou lá, aí alguém... Mas deu briga, não foi? Deu briga lá, não foi? Com os petistas. Foi? Hein? Teve pau lá, rolou briga, não rolou, não? Foi, rolou, sim. Exatamente por isso, porque primeiro nós adentramos a UFBA, parecia uma festa rave. Parecia uma festa rave. E o espaço que estava reservado para nós exibir o filme era uma sala. E alguém buzinou, certamente buzinou na cabeça do reitor que não poderia passar porque era sobre Olavo de Carvalho. E aí a gente ficou naquela passa, não passa, aí não conseguimos, a militância toda lá, e aí descemos para o saguão, e de alguma forma os caras conseguiram um projetor, um retroprojetor, e conseguiu exibir o filme na parede do saguão, e nós sentamos no chão e ficamos assistindo o filme. E a militância doida, ela não teve como nos tirar dali, eles pegaram um carro de som e botaram do lado de onde a gente estava exibindo o filme. E aí o barulho ensurdecedor quase não dava para a gente ouvir o filme. Em suma, o filme, quem assiste o filme, eu acho que se eles assistissem, eles não entenderiam nada. O filme não fala de política, e Jardim das Aflições é um mergulho muito profundo na filosofia do Olavo, e as pessoas que assistem ou que leem o livro talvez não consigam entender nada. E eles não sabiam nem o que se tratava, e tratando-se de um espaço de debates, que é a universidade, é para isso, eles foram completamente intolerantes e ignorantes. Não queriam saber do que era, bastava estar com o rótulo do Olavo, a gente expulsa. Foi assim que aconteceu. E não cheguei a ver vias de fato lá, mas o clima estava mais ou menos para esse nível. Então é isso. Olavo, ele, na minha concepção, eu até chamo ele de o pai do conservadorismo brasileiro, porque a consciência das pessoas passaram a existir, essa consciência conservadora, com Olavo de Carvalho, sem dúvida nenhuma. Pois é, Samuel. Só completando o que os senhores falaram aí, tanto João Bosco, Marco Vinícius, Samuel aí. Olavo é um divisor de águas, acho que na vida de todo mundo, inclusive na minha também, porque como eu disse no início da live, né?
a minha vida é dividida entre dois momentos, uma antes e depois do professor Olavo de Carvalho. Eu tive a experiência com o professor Olavo de Carvalho por volta aí, mais ou menos, no ano que Samuel também teve, 2014, 2015. Isso foi no YouTube, né? Pesquisando algumas coisas no YouTube, aí passou um vídeo desse senhor lá falando algumas coisas que me chamou a atenção, que eu nunca tinha visto falar, né? Falando sobre ordem mundial, falando sobre essa tática das tesouras que existia no Brasil, que PT e PSDB eram ideologicamente desiguais e faziam esse jogo de adversários para enganar o eleitor brasileiro. Então eu comecei a prestar atenção naquilo que ele ia falando, e aí eu fui me aprofundando, vendo mais vídeos, e fui lá digitando um dele no YouTube, Olavo de Carvalho, fui vendo o vídeo até que eu vi ele indicando o livro dele, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Esse livro foi o que realmente, assim, sabe, transformou a minha vida. Desse livro, então, não parei mais. Eu não lia, eu era preguiçoso para ler. Então, é impressionante, né, o quanto Olavo, até nisso, influenciou na minha vida, porque eu não lia nem bula de remédio, eu tinha preguiça. Até filme legendado eu tinha preguiça de assistir para não ler, né? A legenda dos filmes, eu tinha preguiça, até disso aí. E Olavo me prendeu naquele livro dele, eu comecei a ler um, depois comecei a ler outro e tal, e aí montei quase que uma mini biblioteca aqui em casa, né? Eu tenho aqui, vou até mostrar para os senhores, o livro mínimo, eu doei, inclusive, alguns livros eu faço doação para ajudar alguns amigos, mas eu tenho aqui, por exemplo, ainda A Inversão Revolucionária em Ação, tem aqui ainda Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, tenho aqui A Nova Era Revolução, esse livro aqui mudou também muito minha vida, né? Eu tive conhecimento sobre a revolução cultural promovida pela esquerda, e Breve Retrato do Brasil também, do professor Olavo de Carvalho. Então, assim, Olavo transformou a minha vida, né? Me levou a outro patamar. Eu vivi numa ignorância muito grande. Eu era uma pessoa que só vivia no pagode, né? Dessas coisas do mundo aí que só imbeciliza a gente, né? E aí, graças a Deus, ele me deu um direcionamento, me mostrou o caminho da cultura, do conhecimento, e desde então eu não parei. E aí daí começou também, né, esse meu engajamento na política, né? Foi graças, porque assim, depois que você começa a estudar, você percebe que tudo que aconteceu com a direita hoje, o responsável é o professor Olavo de Carvalho, né? Ele é o precursor do movimento conservador no Brasil após essa nova república, após a redemocratização. Isso é um fato, né? Porque, como eu disse, novamente, voltando à história, o movimento conservador no Brasil ele foi silenciado isso desde o período do regime militar, desde 64, né? Porque foram os conservadores que fizeram a Revolução de 64. Mas os conservadores foram os maiores prejudicados, porque eles foram caçados, literalmente. Não tinha livros conservadores circulando no período do regime militar, não tinha movimento conservador, não tinha político conservador, tudo foi caçado. A esquerda foi caçada, mas a esquerda radical. Agora, aquela esquerda moderada, eles contaram com conveniência, com apoio até mesmo dos milicos, né? Porque nenhuma editora esquerdista parou de lançar livros comunistas no Brasil. Não tinha propaganda anticomunista nas escolas, eu estou falando isso no período do regime militar. Mas nós conservadores fomos silenciados, não é? E isso só mudou esse cenário na década de 90, com o professor Olavo de Carvalho, fazendo através da cultura, do intelecto, né? Trazendo o debate conservador para o campo intelectual, quebrando essa hegemonia que a esquerda tinha em todo o setor cultural, no meio artístico, no meio jornalístico, enfim. Olavo que fez esse ressurgimento dos conservadores no debate cultural e político. Daí, então, né, que veio todo esse movimento que culminou com a eleição do primeiro presidente conservador dessa nova república, desde a chamada redemocratização, durante esses 30 anos. Aliás, até o professor Olavo Carvalho fala, né, que Bolsonaro inaugurou a democracia em nosso país. Como é que uma democracia não existia um candidato conservador concorrendo às eleições? Até então não existia, né? Então, o professor Olavo de Carvalho é o responsável, porque na década de 90, o próprio professor Olavo de Carvalho dizia, no dia que apareceu um candidato levantando as bandeiras da família, da pátria, as bandeiras conservadoras, esse cara vai ser eleito, porque a maioria do povo brasileiro é conservador, apesar da esquerda dominar o meio artístico, cultural, o meio de ensino, mas ainda o povo brasileiro é conservador. E o povo não tinha a opção de voto
um político conservador, né? Porque existia aquela tática da tesoura, que ele mesmo falava isso constantemente, que o PT e o PSDB eram iguais ideologicamente, e só fazia aquela disputa, né, para enganar o eleitorado, para essa corrente ideológica se manter no poder, se manter concorrente na política, né? Então, Olavo é o cara responsável por isso, e o que Marx falou aí, e é verdade, Olavo, ele tem uma precisão em acertar as coisas no Brasil, é impressionante, né? Parece até ser um vidente, não sei, igual o Marx falou, talvez de tanto conhecimento que ele adquiriu, mas tudo que ele falava é o que está batendo hoje. Inclusive essa questão sobre os militares, né? Ele mesmo falava, olha, as Forças Armadas de hoje não é mais aquelas Forças Armadas de 64, eles não vão fazer nada para mudar a questão política, eles não vão fazer intervenção militar, isso é perca de tempo. Aliás, o que mais existe dentro das Forças Armadas são melancias, são generais que não estão nem aí para a questão do povo, estão preocupados com suas promoções, essas coisas. Ele sempre falava isso, sempre falava, né? E aí você pode observar que após a sua morte, principalmente depois do que aconteceu no dia 8, você pode observar que vários vídeos do professor têm circulado aí, ele alertando sobre isso, né? Para não confiar nas Forças Armadas, que não era aí o caminho, né? E foi isso que, inclusive, eu tentei alertar muitos e lamentavelmente, alguns não compreenderam o meu alerta. Eu falava, esse não é o caminho da intervenção, o conservadorismo não é isso, até aprendi com o professor Olavo de Carvalho, o conservadorismo não é isso, não é ser reacionário, não é intervencionista. Ele mesmo falava que o nosso problema é cultural, que nós precisávamos primeiro montar uma base cultural, né? Montar um grupo organizado, um grupo intelectual, montar essa base para depois vir a política. Mas aí nós pulamos essa etapa. Por isso que nós estamos sobre. Mas ele falava do jeito que tá aí, não vai demorar muito da esquerda voltar ao poder. Ele alertava sobre isso, né? E como o Marx falou, ele acertava em tudo. Então, é por isso que nós estamos aqui nessas lives todo dia de quinta-feira, justamente para quê? Para a gente dar seguimento a esses ensinamentos do professor Olavo de Carvalho. A gente começar a trazer aqui nas nossas lives, né, conhecimento, a gente falar sobre livros, sobre cultura, né, sobre cristianismo, que é isso que é importante, porque o nosso problema não vai ser resolvido no estralar de dedos, não é Forças Armadas, não é nada para momento, não é nada para agora, nada sem pressa. Igual o professor Olavo de Carvalho sempre falava, a direita sofre de ejaculação precoce, quer que as coisas se resolvem ali naquele instante. Não é assim. Então a gente tem que fazer um movimento cultural, sem pressa, de esclarecimento, de abrir a mente das pessoas e transferir toda essa bagagem, pelo menos um pouco que a gente já adquiriu do professor Olavo de Carvalho, e transmitindo para as pessoas, mostrando alguns fatos históricos, né, que muitos desconhecem, né? Então, isso que é importante da agora para frente, né? A gente sempre manter essa pegada aqui nas nossas lives. Claro, a gente criou, dizer aos nossos amigos que estão nos assistindo, né, e posteriormente que vão assistir depois, porque nossa última live mesmo já está batendo na casa das 100 visualizações, eu fico muito feliz com isso, mas nós estamos criando um próprio canal, já está criado, e as nossas próximas lives vão ser lá. Então a gente vai depois passar o link aí, passar o Instagram para o pessoal estar acompanhando aí as nossas lives, e vamos dar seguimento a esse trabalho cultural. E é isso, né, João Bosco? Sempre você falou que também deixou a política, né, e que agora está voltado para o campo cultural, e eu acredito, como todo mundo acredita, como todos que estão aqui nessa live, acredito também, né, João Bosco, que o caminho é esse aí, da cultura, do conhecimento, né, João Bosco, só assim a gente pode deixar uma sementezinha aí plantada para os nossos netos, nossos filhos escolherem futuramente, não é isso? Exatamente. Para você desenvolver uma sociedade, você tem que tornar os indivíduos mais inteligentes. Foi esse justamente o principal foco do Olavo. O Olavo sempre dizia que a principal função dele era de professor. Ele sempre falava, eu sou um professor. Ele nem até jornalista, ele falava que quem falasse que ele era jornalista, ele brigava, porque ele não queria esse título, não.
Mas professor, sim. É porque para poder criar uma geração de pessoas inteligentes no Brasil, uma elite intelectual. Essa foi a missão que o Olavo de Carvalho mais queria que ocorresse. E realmente ele criou, né? Ele criou. Ele sozinho, apesar de não ter como objetivo principal lutar contra o comunismo, né? Como hoje a gente vê um bocado de candidato aí, ex-candidato. Ah, eu luto contra a esquerda, eu luto contra o comunismo. Luta como, cara pálida? Entendeu? O marxismo é uma cultura. O marxismo é uma cultura. Então, para você destruir uma cultura, você tem que criar uma cultura superior àquela. A cultura superior vai abarcar aquela cultura e vai se sobrepor a ela, e vai ser hegemônica. Vai ter mais uma hegemonia superior àquela. Então, Olavo, sim, Olavo fez esse trabalho. Eu estou vendo, eu fiz uma rápida pesquisa, se vocês permitirem aí, eu queria informar aqui uma rápida pesquisa sobre as áreas que o Olavo de Carvalho atuou de forma magistral e que rendeu frutos, porque o importante são os frutos, né? Conhecereis a árvore pelos frutos. Então, tá aqui, na área da literatura, ele tem um monte de alunos que estão destinados a essa área, né? O Flávio Gordon, o Rodrigo Gurgel, o Ronald Robson, o Fábio Gonçalves, que escreveu um livro bacana de ficção, que chama O Milagre em Paraisópolis, sobre a favela lá de São Paulo. Tem o Paulo Briguet, que escreveu Nossa Senhora dos Ateus, que é jornalista também. Tem o Diogo Fontana, tem o Laudelino de Oliveira, que criou o Submundo Hacker, que é um livro também de ação excepcional, muito bem escrito. Na área do direito tem Cláudia Piovesan, tem Ludmila Lins Grilo, tem Evandro Pontes, Fabiana Barroso, que inclusive é sobrinha do Barroso lá, o Boca de Veludo, né? Mas não tem nada a ver com o caráter dele, né? Editoras, então, foram várias, né? A Realizações, mesmo é uma obra do Olavo, a Danúbio, o Sétimo Selo, a Vide Editorial, Auster, Eclésias, a Quirion, e várias outras. O SEDET, que é uma espécie de uma como é que chama? Maternidade de empresa de editoras, a SEDET. Além dessas, tem várias outras que são associadas. Na área do cinema, teve filmes aí do Josias Teófilo, do Bernardo Kister, e o do Mauro Ventura, que vai sair agora, que chama Olavo Tem Razão, né? O pessoal do Brasil Paralelo também foi inspirado no Olavo de Carvalho, tá? Na área da educação, tem o Instituto Borborema, tem o Carlos Nadalim, que foi o secretário de alfabetização do Bolsonaro, tem a Escola de Conservadorismo, que é em Brasília, tem o Instituto Veraz, em São Paulo, da Bruna Torlai, o Fábio Gonçalves também, que está na área de educação de crianças, o homeschooling também foi bastante incentivado, graças à influência indireta do Olavo de Carvalho, o Centro Dom Bosco, também, que trata um movimento católico, e que também edita livros, né, traz vários livros de autores antigos, muito, muito bons mesmo. Na área de jornalismo, então, nem se fala, né? Tem o Alan dos Santos, tem o PH Vox, que também é escritor, né? Tem o Ernesto Lacombe, que é influenciado por Bolsonaro, José Carlos Sepúlveda, Felipe Moura Brasil, que depois traiu o Bolsonaro, tem o Paulo Figueiredo Júnior, que hoje é o cara que tem mais crédito, digamos assim, no meio jornalístico, que está nas cabeças aí dos canais do YouTube. Tem o Ítalo Lorenzon, tem o Paulo Eduardo Martins, que é jornalista lá e deputado federal também, cara muito bom. Silvio Grimaldo, né, que é o editor-chefe lá do Brasil Sem Medo, Rodrigo Constantino, Caio Coppola, todos esses foram influenciados pelo Olavo de Carvalho, entendeu? Tem o padre também, padre Paulo Ricardo, tem o padre Fidelis, que é um dos primeiros alunos do Olavo de Carvalho. A gente pensa que foi o Paulo Ricardo, mas não, tem esse que foi antes do o padre Paulo Ricardo. Na área da filosofia tem o Koch, tem o Fábio Blanco, tem a Bruna Torlai, tem o Daniel Ferraz e muitos outros que
ministra um curso de filosofia online também. É inspiração para várias atividades culturais, o Olavo foi, o Brasil Paralelo, como a gente já falou, a Escola Clássica, o Terça Livre, o Brasileirinhos, o Canal Hipócritas, Revoltados Online, Revista Esmeril, Revista Oeste, Instituto Veraz, o Brasil Sem Medo, que é o jornal do Olavo, e até eu acho que o MBL também foi influenciado pelo Olavo. Que depois virou aquela bagaça lá. Na área da medicina mental tem o Ítalo Marcilli, que é psiquiatra, tem o Alessandro Loyola. E os intelectuais não são uma cacetada, mas eu destaco aqui o Ernesto Araújo e o Flávio Morgenstern. Tem os políticos, Ana Campagnolo, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Paulo Eduardo Martins, que está lá também como jornalista. Tem a Bia Kicis, a Zambelli, o Marco Feliciano, Nicolas Ferreira e outros. Ativistas, políticos, então, são vários grupos de conservadores em Florianópolis, em São Paulo, em vários lugares do Brasil, que foram criados como é que se diz? Influenciados pelas ideias do Olavo. Então, isso aqui é só uma pequena parte daquilo que a gente estava falando, que é realmente o tamanho, a dimensão do Olavo de Carvalho para a cultura e para a política também. Beleza? Então, deixa eu fazer uma pergunta para Marcos aqui. Marcos, hoje nós não temos mais o professor Olavo de Carvalho para... Até ele não gosta que fala não gostava que falava que era o guru da direita, mas eu ia lá e consultava, via o que ele ia falar sobre os problemas do nosso país, qual o direcionamento a gente tinha que tomar. Hoje a gente não tem mais o professor Olavo de Carvalho, lamentavelmente. A gente tem a obra dele, os vídeos. E diante de tudo que aconteceu, como você me falou, Marcos, que o professor tinha esse negócio de acertar as coisas, né? É uma precisão muito grande, um cara parece até evidente. Como a gente não tem o professor Olavo de Carvalho, nós temos a obra dele que é eterna, não morre nunca. Mas o que você vê agora, diante de todos os acontecimentos atuais aí, Marcos? Qual o direcionamento que você vê que a direita tem que tomar agora para frente aí, né? Sabendo que, lamentavelmente, aconteceu algumas coisas que, querendo ou não, arranhou um pouco a direita, né? O bolsonarismo praticamente foi criminalizado, né? Então, o que você vê para a direita? Qual o rumo que a direita tem que tomar agora para frente? E, Marcos, você que, inclusive, é uma pessoa que é muito ativa, principalmente no campo político aí, participou de campanhas, não só a minha, mas de outros candidatos aí. Então, a gente gostaria de ouvir de você. E qual o caminho que você acha que a direita tem que tomar de agora para frente, Marcos? Então, Carlão, é assim, substituir o professor, acredito que não vai ter um substituto, né? Vai ter uma pessoa que ocupe para agregar, mas para substituir ele, possa ser, mas no momento não tem ninguém. É igual você falou, voltando lá atrás, o exemplo está aí, o governo Bolsonaro, né? Começou pela política e não tem a base, que é a cultura, a base de tudo. Pegar, por exemplo, o Ministério da Educação, que é um dos grandes alavancadores do cultura marxista no Brasil, né? Se a direita não se organizar e procurar se influenciar na sociedade, na cultura, na educação, que vai formar toda a sociedade, né? A gente vai sempre nadar e morrer na praia. Nós temos como exemplo o governo Bolsonaro, tá aí. Começamos por cima e não tinha uma base de sustentação. E o governo Bolsonaro, se você for olhar, não tem modificação, não pode fazer nada na nossa educação, o pouco que fez com muita má briga, porque os caras estão lá não de hoje, né? Mas há mais de 30 anos. E a direita, igual eu falava, somos muito imediatos. Seu áudio está falhando, Marcos. Seu áudio está falhando, seu áudio. Põe o microfone mais próximo. Conseguiu escutar agora? Agora sim, agora sim. Pronto. Então, Galan, como eu estava falando, não conseguiu. Nós pegamos um exemplo o governo Bolsonaro aí, que não tinha a base, né? Que seria a cultura e a educação, a base cultural. Não conseguiu fazer quase nada no governo na questão cultural. Você vê que é só os caras batendo. Na educação mesmo, pouca coisa foi feita com muita marra e muita briga. E é um exemplo para a direita se reconstruir. Focar na base
da cultura, né, e da educação, para que nós consigamos ter uma base lá na frente, como os caras têm hoje, para você ver o poder que os caras têm. Fez o dia 8 de janeiro agora virar um ato terrorista. Claro que tem os seus problemas, que a galera foi tudo afoita para cima, mas acredito que foi influenciado por pessoas da própria esquerda para acontecer isso e orquestrar esse... É o que foi acontecido, né? Que os caras gostam de controlar mesmo a sociedade. Então, é o que eu vejo como exemplo. Substituir o professor, eu não vejo hoje no momento e não acho que não vá substituir. Pode ter outras pessoas que vão agregar, mas substituir jamais. E é isso aí, tem que pegar como base, fortalecer a cultura, a educação, a gente procurar montar até a questão jornalística mesmo, sites locais, portal, para a gente conseguir bater com a esquerda, brigar de igual por igual, que hoje nós não brigamos com igual. É a mesma coisa, os caras estão com arma e nós na mão. Entende? Então tem muito que amadurecer a direita ainda, está começando agora, engatinhando agora. E é isso aí, o meu ponto de vista. Valeu, Marcos. Obrigado pela sua participação aí. Passar agora a bola para o nosso amigo Samuel Jesus. Antes de passar, só uma coisa. Hoje eu vou ter que sair mais cedo, era para ter avisado vocês, que eu estou com outro compromisso aí às 9 horas, mas quinta-feira que vem eu vou fazer o possível para nós ficar o tempo todo na live. Então faz suas considerações finais aí, Marcos. Antes de encerrar, faz suas considerações finais, por favor. Então, é mais ou menos isso aí. Olavo é um cara, igual todo mundo aqui falou, um divisor de águas. Quem aprender a obra de Olavo vai ter outra visão do mundo. Vai sair que eu acho assim, vai sair do mundo da fantasia, como a esquerda sempre fez. Se eu for olhar o que eu pensava lá atrás, uns 6, 8 anos atrás, é um mundo da fantasia. A realidade, na hora que a gente não gosta de escutar e ver a realidade, mas tem que ser assim, né? É o que eu acredito. Olavo vai ficar eternamente. E ele mesmo disse antes de morrer, né, que ele já tinha se realizado o sonho dele, concretizado, que seria educar os alunos dele para que os alunos educassem outras pessoas. É isso aí, Marcos. Obrigado pela sua participação aí, meu irmão. Obrigado mesmo. Contando com você na próxima quinta-feira aí, viu? Depois não fazer os cortes aí para compartilhar nos grupos, tá bom, meu irmão? Forte abraço, fique com Deus. Obrigado. Com fé em Deus, nós já vai fazer lá no canal oficial. Vamos sim, vamos sim. Abraço, valeu, meu irmão. Abraço. Samuel, um abraço. Abraço. Obrigado. Todos aí que estão. Tchau. Tchau, tchau. Aí, Samuel, passar a bola para você, Samuel. Como eu repeti a pergunta lá para nosso amigo Márcio, né? Uhum. Marcos, nós não temos mais o professor Olavo de Carvalho como guru. Ele não gostava que chamar de guru, né? E ele que dava o direcionamento. Eu, particularmente, tudo eu consultava o professor Olavo de Carvalho. Acontecia alguma coisa na política, eu ia lá e via o que o professor Olavo de Carvalho achava sobre aquilo ali, entendeu? E tomava aquilo como uma base. E nós não temos hoje o professor Olavo de Carvalho. Ficou essa lacuna na direita, né? E diante de todos os acontecimentos atuais aí, né, que macularam e de uma certa forma quase que criminalizaram a direita e o bolsonarismo. Qual o direcionamento que você vê que a direita tem que tomar de agora para frente, Samuel? O direcionamento é estudar. O Olavo se foi, mas ele desbravou esse caminho que estava fechado. Ele abriu a mata e agora nós temos que adentrar. Ele deu os meios. Ele deu os meios e mecanismos para a gente avançar. Então, o Olavo, ele fez da parte dele. Né? A gente, claro, obviamente que deixa um vazio, deixa uma lacuna. Não há como substituir essa lacuna. Agora, as ferramentas nós temos e temos que começar. É isso que o Bosco está falando aí, é estudar, buscar os livros. A gente é um país que não lê. O percentual de leitores que temos no Brasil é horrível. E muito mais ainda quando a gente olha para os livros que são dispostos para nós. Não dizem nada. Então, além do problema do leitor, que é muito ruim, comparativamente a qualquer país aí, o Brasil é um dos últimos. Além disso, tem os livros que são muito ruins.
Então, tem livros que não dizem nada por nada. E, às vezes, o leitor, se ele não tiver essa perspicácia, ele é que pensa que ele não está entendendo. Não, o livro é que é ruim. Existem duas coisas aí. E, nesse quesito, o Olavo ele escreve de uma forma simples e sofisticada. Ele não perde a sua profundidade e escreve com a maestria que todo bom leitor gostaria de ter. Né? Um bom escritor, um bom livro para ler. E sem perder o chão, sem sair da realidade. Então, ele mesmo falava isso. Pô, eu devo escrever muito bem, porque todos os meus alunos entendem a mensagem que eu tentei passar no livro, nos meus escritos. Então, ele sem dúvida nenhuma, ele é um professor, como poucos existem, ele é um professor, foi um professor, claro, e um grande escritor, e está aí. Né? A obra dele está aí, vários autores, bons autores, estão aí para a gente contrabalancear entre o establishment dispõe para nós e os livros que grandes escritores que o próprio Olavo colocou no Brasil, grandes autores. Então, o caminho é esse, é estudar. Outra coisa que me chama a atenção é quando eu comecei a acompanhar o Olavo, claro, obviamente que você vai acompanhando outros canais. E todos os canais que eu me identificava, como o padre Paulo Ricardo também, que é um excelente professor, eu me identificava e falava, poxa, tem alguma coisa em comum. Aí, quando eu ia descobrir, o cara era aluno de Olavo, ou foi aluno de Olavo de Carvalho. O padre Paulo Ricardo, esses que o Bosco citou aí, muitos deles foram alunos de Olavo de Carvalho. Então, assim, não tenha dúvida nenhuma que Olavo influenciou e ele é um marco, né? Um ponto de partida, um divisor de águas para essa nova intelectualidade. Olavo também nos ensinou que, enquanto muitas pessoas estão atrás de um título, Olavo estava atrás, como o Bote falou muito bem, da alma. As pessoas têm que se descobrir. As pessoas estão buscando ter o teu título, o diploma, mas não quer o saber. Então, isso é uma realidade que a gente tem que trabalhar. Então, eu acho que a direita, ela como para se reinventar e estabelecer um ponto de equilíbrio entre o outro lado, ela tem que, pelo menos, entender como é que a esquerda trabalha, como é o pensamento esquerdista, como funciona a mente revolucionária, o próprio marxismo cultural. Então, há um momento agora já falei para muitos, parar a bola, parar e pensar e estudar, para analisar todo o cenário. Porque, senão, vocês vão fazer coisas que vai trazer mais dor do que aquilo que vocês pretendem alcançar. Então, eu vi muitas coisas, muita besteira, muita tolice. Hoje mesmo eu conversei com uma pessoa que, eu não vou citar, falta base. E eu estou falando de pessoas assim que têm título de doutor, etc., está faltando base, conceituais. Então, o Brasil sofre de um problema que eu chamo de problemas conceituais, onde aqueles velhos conceitos que não mudam, né, que estão aí há milênios, desde que o mundo é mundo, conceito sobre Deus, conceito sobre moral, conceito sobre a família, conceito sobre justiça. As pessoas estão assim, sem um referencial. Então, primeiro é preciso para a direita caminhar e estabelecer uma força que se contraponha ao movimento hegemônico esquerdista. Ela tem que ter essa base, essa substância. Se ela não tiver, ela vai ficar patinando e vai ser caminhada, capitaneada e sequestrada pelo discurso da esquerda. É isso. A gente precisa entender a nossa, como dizia o próprio professor Olavo, beber um pouco da fonte do Olavo, né? Entender o seu tamanho intelectual e começar a crescer, né? Se não entender o tamanho da nossa ignorância, da nossa insignificância, a gente vai ficar de oba-oba. E aí não vai, como você mesmo disse aí, vai nadar e morrer na praia. É isso. Legal aí, legal. Muito bem. Aí nós estamos chegando ao final da nossa live. A nosso amigo Josevan, o soldado da enfermagem, tá na luta aí, né, meu irmão? Obrigado pela sua presença aí. Então, para encerrar aí, a gente gostaria aí de ouvir as considerações finais, aí 2 minutos aí para cada um, para não se alongar muito. Então,
começar por nosso querido João Bosco. Aí, João Bosco, suas considerações finais em 2 minutos, por senhor, e para todos. Isso aqui foi somente um bate-papo, né? Porque eu mesmo não tenho autoridade nenhuma para falar sobre o Olavo. Porque tem alunos dele muito mais qualificados que realmente fizeram 2 lives aí e que sabem muito mais sobre ele. Mas muita coisa que ele falou, o que eu tenho observado é o seguinte: me parece que a direita não lê o Olavo, mas o pessoal da esquerda está lendo. Entendeu? O pessoal do PCO, eu tenho quase certeza que eles estão lendo o Olavo de Carvalho, estão se debruçando sobre a obra do Olavo. E a direita não está lendo. Entendeu? Esse governo do Bolsonaro aí foi um fracasso porque eles não aplicaram os ensinamentos do Olavo. Já o Xandão aplicou. Qual foi o primeiro conselho do Olavo para o Bolsonaro? Quebre as pernas dos seus inimigos na primeira semana de governo. Ele deixou passar os 4 anos e o Xandão quebrou as pernas dele. Entendeu? Então, parece que a esquerda está lendo o Olavo de Carvalho. A direita está preguiçosa. A direita só pensa em cargo público e em mandato político. Então, não vai jamais entender o que é política, porque não tem os fundamentos, como bem disse aí Samuel. Sem os fundamentos da política, sem conhecer a história da política, né, a história do Brasil, não vai ser um deputado medíocre, vai ser um senador medíocre, um prefeito medíocre. Então, tem que estudar, porque é a profissão que o cara quer ter, é o cargo que o cara quer ocupar. Então, se ele não está qualificado, ele vai tomar 1-0 o tempo todo, lá da esquerda, que a esquerda só faz repetir chavão. Né? E a direita está fazendo a mesma coisa, por quê? Porque não lê. Então não tem argumento, não tem conhecimento para desempenhar função, não só função política, como qualquer função social. Outra coisa que o Samuel falou aí é a questão da qualidade dos livros. Eu acho que, para começar, a gente deveria educar nossos filhos com boa literatura. Eu estava vendo um vídeo do Gilberto, qual é o nome do cara? Esqueci agora. É um professor de filosofia bom também. Ele disse o seguinte: quando ele era mais jovem, ele gostava de ler, mas só davam um livro porcaria para ele ler, os professores da escola. Só davam um livro porcaria, porque é tudo combinado para poder a criança não desenvolver sua inteligência nem o gosto pela leitura. Então, de repente, a professora chegou um determinado dia e falou: olha, infelizmente a gente vai ter que indicar agora 2 outros livros. Infelizmente. Né? E eram o livro A Volta ao Mundo em 80 Dias, e o outro livro era um livro acho que do Chesterton, não. Acho que foi do Chesterton mesmo, um livro de criança. De pré-adolescente. Ele falou que a partir daquela leitura, aquela leitura é que deu o norte da vida dele. Hoje ele é um professor bem-sucedido de filosofia, um cara realmente fantástico. Eu sempre vejo o canal dele. Gilberto Freire, esqueci agora. Não é Gustavo, não. É com G. Então é isso. O que acontece? Depois de um certo tempo, aquela professora tirou aqueles livros e indicou 2 outros livros porcaria, que é o que eles fazem. É o que eles fazem. Eu fui aqui no Colégio das Meninas e o professor disse que tinha orgulho de dizer que ele era um professor progressista. Então, é de lá de baixo que começa a coisa, o emburrecimento. Se a gente não cuidar das crianças lá nas primeiras séries da alfabetização, não buscar as técnicas do Carlos Nadalim para poder ensinar o modelo de alfabetização que ele fez com bastante êxito na Secretaria de Alfabetização, se não fizer isso, vai ficar burrinho e vai crescer burrinho e vai ficar velho burrinho e nunca vai entender nada. Então, essa é a minha dica para os pais que têm filhos pequenos. Pega boa literatura, dê a eles. Eu li outro dia, eu já com 50, 60 anos quase. Li As Minas do Rei Salomão. Rapaz, que leitura deliciosa, rapaz. Leitura de adolescente, mas que leitura deliciosa. Então, o jovem, o pré-adolescente vai amar esse tipo de leitura, vai pegar o gosto pela leitura e vai ser um bom leitor futuramente, se você estimular e der o direcionamento correto. Tá bom? Então, essas aí são as minhas palavras finais. Um abraço. Valeu, João Bosco. Obrigado, meu irmão.
Josevan, cadê uma palavrinha, meu irmão? 2 minutinhos. Tá mudo. Seu microfone está desligado, Josevan. Pronto. Eu tenho dito em muitos comentários aí o seguinte: a direita está se comportando como a esquerda que tanto a gente combateu, sabe? Assim, primeiro, com aquele fanatismo, né? Porque tem que ser como se Bolsonaro fosse um Lula da vida, que tivesse aqueles pessoas seguidores, mas seguidores fanáticos e cegos, que não tem discernimento realmente de quando o cara erra, que tem que se corrigir, tem que ser cobrado, e que quando acerta tem que dar os parabéns, elogiar. Não. Sendo errando ou acertando, eles estão sempre ali ovacionando o presidente. E não é assim, né? A gente tem que ter um pouco mais de discernimento, até porque a gente fala tanto que os petistas são alienados, são isso, aquilo, e se comportando da mesma forma, né? Infelizmente, isso é uma realidade e também precisa ser combatido, né? Eu não tenho medo de perder seguidores, eu falo realmente o que eu tenho que falar. Eu vivo no campo minado o tempo todo. Então, assim, às vezes eu posto uma coisa que é uma verdade, que precisa chegar até a cabeça das pessoas, e as pessoas ali, por não ter interesse, ou por vaidade mesmo, não admite e acaba deixando de seguir a página, deixando de seguir, sair do grupo. Mas eu falo direto, gente, eu tenho compromisso com a verdade e não com ideologia política, seja ela qual for, né? Quando tiver que cobrar, a gente vai cobrar, quando tiver de elogiar, a gente vai elogiar, e assim vive uma sociedade sadia, né? E é isso aí. Quero agradecer a todos aí, parabéns pela live, uma live muito boa, né? E muito esclarecedora aí, né? Falar um pouco também do nossos convidados aí. Que Deus abençoe, que venha aparecer, né? Nas próximas lives aí, pra gente ter um bate-papo legal, como esse aí de hoje, tá bom? Eu não fiquei aqui no quadro, mas eu acompanhei no canal aqui, lá de fora. Valeu? Pronto, Josevan, nós agradecemos. Obrigado mesmo, irmão, de coração. E passar aí as considerações finais aí, Samuel. 2 minutos, Samuel. Já está acabando nossa live aí. Suas considerações finais, meu irmão. Pois a palavra é uma só, né? A gente tem que sair da nossa ignorância, né? Nós, como seres humanos, todos estamos num nível de ignorância e nós temos que entender esse nível que nós estamos e buscarmos o conhecimento. A palavra-chave é conhecimento. A Bíblia diz que, por falta de conhecimento, o meu povo padece. E o livro mais conservador que eu atribuo é a Bíblia Sagrada. Só que, diferentemente como Lutero pensava, ele dizia que a Bíblia é um livro fácil. A Bíblia não é um livro fácil. A Bíblia não é um livro fácil, definitivamente não é. Para ele, talvez fosse, porque ele era um exegeta. Agora, para os cristãos de hoje, esse livro não é um livro fácil, até porque o domínio da linguagem, da língua portuguesa, já não é tão bom. Então, você tem esse componente, você tem a cultura, e aí você tem todo um marxismo cultural que influencia, né? A teologia social, essas coisas todas, então, vai causar uma deturpação do texto escrito, tá? E eu falo muito isso. Olha, isso é literalismo ou é uma exegese, que é diferente de uma exegese. Então, assim, a gente tem esse componente. Então, primeiramente, somos uma sociedade cristã, então temos que, sim, buscar ler mais a Bíblia, né? Ter essa referência, porque ali é o livro que transcende, que leva a gente até, digamos assim, até o ser supremo, tá? Independente de religião, mas que, se eles têm a Bíblia como palavra viva de Deus, então, por que não lê-lo? Por que não fazê-lo de um livro de cabeceira? Eu leio, eu quase todos os dias eu leio pelo menos um capítulo da Bíblia, tá? Então, assim, eu me envergonho quando eu vejo um líder dizer que nunca leu Bíblia Sagrada. Como é que pode? Então, isso acontece. A ignorância, ela se tornou sinônimo de autoridade intelectual, como diz o professor Olavo de Carvalho, e a gente não pode achar que a mediocridade é o nível, é a referência. Então, é isso. As minhas considerações finais é isso. Sem conhecimento, a gente não vai para lugar nenhum. Temos que buscar o conhecimento.
Muito bem, Samuel. Obrigado. Obrigado pela sua participação. Obrigado, João Bosco. Márcio Vinícius, que já saiu. Nosso amigo Josevan também, muito obrigado. Aqui nós vamos encerrar nossa live, dizer que a nossa live é uma live que a gente estava prestando uma homenagem ao professor Olavo de Carvalho, mesmo aquele que não leu a obra do professor Olavo de Carvalho, mas se denomina conservador direitista e sofreu a influência do professor Olavo de Carvalho. Lembrando que a direita ela só existe hoje graças ao professor Olavo de Carvalho. É graças ao professor Olavo de Carvalho que todo mundo descobriu essa tática das tesouras, é graças ao Olavo de Carvalho que todo mundo descobriu o gramscismo, né, essa conquista da hegemonia que a esquerda teve dos meios de comunicação, do meio cultural todo. Então, graças ao professor Olavo de Carvalho, é graças ao professor Olavo de Carvalho que nós tivemos a oportunidade de eleger um presidente conservador, Bolsonaro. Então, assim, a direita hoje, né, se ela existe hoje, é graças ao professor Olavo de Carvalho. Então, fica aqui as nossas homenagens e os nossos eternos agradecimentos ao professor Olavo de Carvalho. E nossas orações, nós pedimos sempre a Deus que possa pôr ele num local de muita paz, muita luz, né? E a nossa gratidão é eterna, porque o que ele fez em nossas vidas não tem valor, né? A minha mesmo foi uma transformação da água para o vinho, não é uma transformação que eu agradeço todos os dias a Deus pela oportunidade que ele me deu de conhecer o professor Olavo Carvalho, suas obras e, posteriormente, outras obras por indicação dele, né? E que hoje me torna uma pessoa muito melhor do que eu era, por exemplo, há 10, 15, 20 anos atrás. Então é isso aí, pessoal. Então, obrigado a todos vocês que nos assistiram, os que vão assistir posteriormente, não é? E obrigado a todos vocês que participaram da live aí. Um forte abraço a todos. Até a próxima quinta-feira. Nós estaremos novamente de volta. Um abraço, pessoal. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa.